Olá a todos e sejam bem-vindos ao vídeo de opinião da última obra que eu li em fevereiro. Sim, a última que eu completei em fevereiro, porque fevereiro, sobretudo a sua parte final, tem-me reservado algumas desistências que estão a ser difíceis de engolir, mas disso eu falarei noutro vídeo. Neste, falo-vos então da opinião que quero trazer e quero partilhar convosco sobre a minha leitura desta obra, Canção Doce, de Leila Slimani. Esta obra já está há quase 2 anos nas minhas estantes. Eu comprei-a um bocadinho por impulso, coisa que eu hoje em dia acho que já não faço tanto. Mas comprei-a um bocadinho por impulso há quase 2 anos atrás, ou seja, no dia 23 de abril de 2019, naquelas promoções fantásticas que acontecem no Dia Mundial do Livro, promoções de 50%, que foi o caso, e eu lembro-me que estava a cuscar, já não sei se na FNAC ou no outro lado qualquer, no site, e aquilo que eu vi em relação a esta obra suscitou-me a curiosidade e foi por isso que eu a comprei, muito por causa daquilo que eu vi nessa altura, que dizia que esta obra era uma obra aclamadíssima, que tinha recebido um prémio muito importante em França e, para além disso, aquilo que está na sinopse também me agradou e fez com que eu então a comprasse e a trouxesse para as minhas estantes. Passados quase 2 anos, não me lembrava de quase nada daquilo que eu tinha visto no momento em que a comprei, mas lembrava-me do elemento central da narrativa, daquilo que é o spoiler mais gigantesco desta obra e que eu não vou dizer, apesar de ele estar aqui na contracapa, mas eu não vou dizer. Spoiler esse gigantesco, que para além de estar na contracapa, aparece-nos logo na primeira página da narrativa. E coisa que, por exemplo, para o meu filho é do pior que lhe podem fazer. Para mim não me agrada nem desagrada, porque podem-me até dar o grande spoiler logo nas primeiras palavras, nas primeiras páginas. Mas se o spoiler for bom, eu vou querer saber o que é que esteve por detrás desse spoiler. E sendo assim, continuarei a ler a obra e a fazer a leitura sem problema nenhum. E foi o que aconteceu aqui nesta obra. Eu deparei-me logo com esse spoiler gigantesco, que digo-vos já que é explosivo e que nos incomoda muito e que nos choca imenso, sobretudo a quem tem filhos, e desculpem dizer este sobretudo, porque quem é mãe e quem é pai, perante uma situação daquelas, é impossível que não fique chocado, que não fique horrorizado e que não, como é que eu ia dizer, e que não questione as vezes que deixou ficar o seu filho, os seus filhos, nas mãos de estranhos. Foi logo aquilo que me veio à cabeça mal eu li esse spoiler gigantesco e aquilo que abre a narrativa. Pensei, respirei fundo primeiro e pensei para mim, sim, já deixei o meu filho nas mãos de estranhos mais do que uma vez. Mas tive que o deixar e entendo, e este tive que o deixar leva-me, e deixem-me pôr mais direitinha, leva-me a falar-vos daquilo que eu quero, em primeiro lugar, abordar nesta minha opinião. Nos dias de hoje, quem é mãe ou quem é pai dificilmente tem o seu tempo completamente disponível para os seus filhos. Primeiro porque tenho uma casa para tratar, e eu falo de mim própria. Depois porque tenho quase sempre uma profissão que exige muito tempo. E isso é o que caracteriza os casais de hoje em dia. É impossível nós pensarmos em casais com filhos de hoje em dia e não pensarmos que muitos desses casais se veem aflitos e angustiados e se sentem culpados porque perdem, entre aspas, muito do tempo que têm a tratar de tudo menos de dar atenção aos seus filhos. Mas os dias de hoje exigem isso das nossas vidas e por muito que até nós não sejamos ambiciosos a nível profissional, a profissão tem que existir, nem que seja por causa de questões económicas, mas também é também na profissão que muitas vezes nós, homens e mulheres, nos sentimos realizados e nos sentimos úteis. E isso tudo faz com que, por muito que nós queiramos ser pais e até que o sejamos,
que nos vejamos obrigados a deixar os nossos filhos grande parte do dia nas mãos de estranhos. E é isso que está aqui muito bem vincado nesta obra, para além de que, associado a isso, também está uma situação ligeiramente diferente, uma situação de uma mãe que decide pôr de parte o seu lado profissional e dedicar-se em exclusivo aos filhos. Mas chega a uma altura em que essa dedicação exclusiva faz com que as mães, e falo mais nas mães porque tradicionalmente são as mães que tomam essa decisão, embora já se vejam exemplos de serem os pais a fazer isso, mas tradicionalmente são as mães que abdicam da profissão para ficar em casa a tomar conta dos filhos. E se sentem, em determinados momentos, completamente assoberbadas com isso, se sentem inúteis, se sentem insignificantes e se sentem às vezes com sentimentos que tentam logo pôr para trás porque acham que são completamente injustos, sentimentos de ressentimento perante essa decisão e perante aqueles seres pequeninos que estão à sua frente e que só vieram ao mundo porque ela e mais alguém assim o quiseram. Isto tudo está aqui e além disto está aquele que é o vínculo, que é o veio principal da narrativa e que está associado a um crime horrendo que acontece e que nós vamos querer, e eu falo por mim, eu quis saber, nem que fosse por causa dessa curiosidade mórbida que existe em todos nós, em um ou outro momento das nossas vidas, essa curiosidade mórbida de saber porquê. O que é que fez com que a pessoa que perpetrou esse crime horrendo o tivesse perpetrado? O que é que esteve por trás dessa vontade? Porquê é que essa pessoa quis fazer isso? E é isso também que está nesta narrativa. E tudo isso está nesta obra que tem pouco mais de 200 páginas. E para mim, esta obra, para conseguir desenvolver e dar-me as respostas que eu precisava sobre estes 3 aspectos que eu vos falei que a narrativa toca, ela, para me dar as respostas que eu verdadeiramente queria para esses 3 aspectos, teria que ser muito mais desenvolvida. E foi isso que falhou. Falhou eu sentir e encontrar aquilo que eu quero como respostas numa narrativa que toca em 3 ingredientes tão poderosos, tão bem interligados, mas que não são desenvolvidos como eu queria que eles fossem desenvolvidos. E foi isso que falhou nesta narrativa. E foi isto que falhou nesta minha leitura. Pode ser culpa minha, não estou a dizer o contrário. Todas as coisas que dizem por aqui e que dizia numa fita que trazia aqui numa banda que eu odeio, que já foi para o lixo, que isto é magistral e que é realmente merecedor desses prémios que ganhou, ou desse prémio bom e muito bom que ganhou na literatura francesa, mas para mim falhou aí. E ter falhado aí faz com que eu, once again, só consiga dar o 8 em 10 a mais uma leitura que eu fiz durante o mês de fevereiro. Ok? Dou-lhe 8 em 10 porque não tem aquilo que eu vos disse, ou seja, não tem aquelas respostas, não tem aquela densidade, não tem aquele desenvolvimento que teria que ter quando me apresenta 3 ingredientes tão interessantes e tão poderosos e tão bons e não os desenvolve como eu queria que tivessem sido desenvolvidos, ok? 8 em 10 é a minha sina deste mês. Depois eu explicarei no balanço porque é que eu lhe chamo sina e porque é que um 8 em 10 para mim está a ser mais para o menos bom do que para o mais bom e peço desculpa do mais bom e não ser o melhor, ok? 8 em 10, digam por favor aí nos comentários se já leram esta obra, se concordam com aquilo que eu disse e se não a leram, se o farão no futuro, se ficaram interessados, etc, ok?
Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!